história quando Jesus ele foi em Jerusalém. Mas só que antes de tudo isso acontecer, eu quero explicar para vocês o que significa a palavrinha. A palavrinha Páscoa. Dela. A palavrinha Páscoa. Alguém sabe? É essa palavrinha. Porque cada palavra tem um significado, não é verdade? A palavrinha Páscoa significa passagem. E lá, há muito tempo atrás, quem aqui lembra que o povo de Deus estava preso no Egito? E aí teve as 10 pragas. Lembra? Olha, teve praga de rã, teve praga de olho, teve praga de gafanhoto, teve praga de mosquito, teve praga da escuridão, do filho primogênito. E aí, gente, aí é que tá. A última praga foi do filho primogênito. Foi a pior, né, Estela? Senhor, tudo isso, Deus queria que o faraó adolecesse. Amém. Pode se aceitar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Moisés me convidou para o culto, a irmã Érica, eles falaram assim: ó, é abril. Então, nós vamos ter um tema para esse culto. E o tema vai ser qual que é o sentido da Páscoa? Qual que é a verdadeira Páscoa? O que é a Páscoa? Alguém sabe o que é a
Alguém sabe? É essa palavrinha, porque cada palavra tem um significado, não é verdade? A palavrinha Páscoa significa passagem. E lá, há muito tempo atrás, quem aqui lembra que o povo de Deus estava preso no Egito? E aí teve as 10 pragas, lembra? Olha, teve praga de rã, teve praga de piolho, teve praga de gafanhoto, teve praga de mosquito, teve praga da escuridão, do filho primogênito. E aí, gente, aí é que tá. A última praga foi do filho primogênito, foi a pior, né, Estela? O Senhor, tudo isso, Deus queria que o faraó amolecesse o coração dele. Não é verdade? Deus queria que o faraó libertasse o povo. E ele foi dando chance. Faraó, liberta meu povo, deixa o povo sair. Mas faraó falava assim, não vou. E aí Deus foi lançando as pragas sobre aquela nação, sobre o Egito. Mas a última praga, o Senhor deu uma ordem. O Senhor falou assim, Moisés, você que está liderando toda essa situação, fala para eles sacrificarem um cordeirinho e fazer o quê? O que era para fazer com o sangue do cordeiro, Estela? Era para pintar com o sangue do cordeiro as portas. Era para fazer isso. Quem acreditou? Quem acreditou foi lá e fez. E quem não acreditou, os egípcios, os faraós, eles não acreditaram. Eles acharam assim que Deus estava de brincadeira. Eles não queriam libertar o povo de Deus de lá, porque eles iam ficar sem mão de obras, eles iam ficar sem escravos. E aí aconteceu. Muita gente, quando fala os primogênitos, imagina assim que um monte de criancinha morreu, mas não foi isso. O primogênito é o primeiro filho, então é o filho mais velho. Até dos animais. E a partir disso foi comemorada a Páscoa. Foi aí que começou a Páscoa. E todo ano o povo de Deus comemorava, sacrificava o cordeirinho e comemorava a passagem desse período, a passagem dessa libertação, a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho. Quem está entendendo? Você está entendendo? Mas aproveito contar para vocês a história de Jesus. Naquela época precisava, Estela, Carol, Helena, atenção, senão vocês não vão entender. Naquela época precisava de um cordeirinho para comemorar a Páscoa. Aí todo ano ia lá fazer uma festa. Por exemplo, aí a festa ia ser lá na casa da Sofia. Aí o pai da Sofia preparava toda a mesa, ia lá, pegava um cordeirinho bem bonitinho, bem gordinho, sacrificava ele e falava assim, Senhor Deus, aqui está o meu sacrifício, perdoa os pecados da Sofia, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da vovó, da mamãe. Era assim, mesma coisa acontecia lá na casa da Estela, lá na casa da Carol. Se vocês vivessem naquela época, entenderam? Só que Jesus veio para quê? E para que mais? Para nos salvar e morrer na cruz. E para perdoar? Nossos pecados. Para perdoar o quê? Perdoar o quê, Carol? Nossos pecados. O que, Helena? Perdoar
Olha, o nosso Jesus pediu se ele pode montar
Jesus falou para eles: olha, esse tempo todo vocês sacrificavam animais, mas a partir de hoje, esse pão aqui que eu estou servindo para vocês, esse vinho aqui que eu estou servindo para vocês, vai significar o meu corpo, o meu sangue, que vai ser entregue por vocês na cruz. Olha que lindo! E a partir daquele momento, aquele povo sabia que a Páscoa nunca mais iria ser comemorada igual antigamente, com um animalzinho. Aleluia. Por quê? Porque Jesus queria mostrar para mim e para você que Ele que liberta do pecado. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele queria mostrar, fala dela. Jesus, Ele queria mostrar que a partir daquela data tudo ia ser diferente. Porque Jesus estava sentindo aqui no coração dele, ó, que estava chegando a hora do sacrifício maior do mundo acontecer. E aí a Bíblia nos conta, sabe o que a Bíblia nos conta? Que naquela mesa, Jesus falou assim, ó, hoje um de vocês vai me trair. Aí ficou assim, ai, vai ser eu, Jesus, vai ser eu. Aí o Judas falou assim, ai, será que vai ser eu? Jesus já falou para eles, Jesus já sabia, né? Olha, era melhor você não tivesse nascido. Porque você mesmo está dizendo que você ficou aquele climão, sabe? Mas Jesus sabia que era necessário acontecer. E depois de Jesus sair dali, Jesus chamou os discípulos dele para orar no Getsemane. Quem já ouviu essa palavra? No monte do Getsemane. Já ouviu, Stella? Jesus chamou os discípulos dele e falou assim, ó, estou tão angustiado, estou tão triste, porque eu sei que isso tinha que acontecer, mas Jesus, ele estava aqui como homem, então ele ficou com o coração dele pesado, e ele foi até o Getsemane, e ali ele começou a orar, e daqui a pouco veio Judas, e Judas traiu Jesus por quantas moedas, Estela? Quantas moedas? Fala, Moisés. 30 moedas do quê? de prata. De prata. 30 moedas de prata. Judas recebeu em troca para falar, contar onde Jesus estava com os soldados. E aí Judas foi lá e falou assim, olha, eu sei onde Jesus está. Porque eles estavam procurando Jesus. Mas Jesus tinha feito maldade? Não. Jesus estava fazendo alguma coisa errada? Não. Jesus estava fazendo algum crime? Não. Jesus estava fazendo milagre. Jesus estava mostrando a verdade para o povo. Jesus estava ensinando o povo. Jesus estava mostrando o amor. Mas ninguém queria saber, não. Tinha alguns que não queriam saber disso, não. Você acredita, gente? E estavam procurando Jesus para prender, para fazer alguma coisa, para matar. E Judas foi lá, mesmo depois de ter participado da ceia com Jesus, e falou, ó, eu sei onde ele está. Me dá 30 moedas de prata que eu levo vocês. E aí os soldados foram lá e prenderam Jesus aquela noite. Imagina aqui, que dor dos discípulos, porque os discípulos eram amigos de Jesus, tirando Judas, né? E aí aquela tristeza, mas Jesus sabia que tinha chegado o momento de mostrar o maior amor para nós, para mim, para você, para o povo daquela época. E a palavra de Jesus conta que eles prenderam Jesus, levaram Jesus para a casa de Caifás. Chegou lá, eles ficaram inventando conversas, sabe? Ai, ele está falando, ele quer ser maior que Moisés, ele está colocando outra doutrina no meio do povo, ele está mentindo. Só que não era verdade. E Jesus ficou quieto. Era mentira. E
questionou, Jesus está falando, ó, vocês que estão dizendo, ó, vocês que estão me acusando. Jesus ficou, ó, quietinho, porque ele sabia do amor dele. E a palavra do Senhor nos conta que levaram Jesus até Pilatos. E ali a mulher de Pilatos falou: não faça nada com ele, porque essa noite eu tive um sonho. Ele é justo, ele é um homem verdadeiro. Não é verdade que estão falando dele. Pilatos lavou as mãos, mas também não fez nada. Lavou as mãos, mas também não defendeu. E também não teria adiantado, porque o Senhor, ele iria morrer na cruz, independente de quem traz ou não, independente de Pilatos ou não. O sacrifício vivo seria entregue. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos conta que eles obrigaram Jesus a subir o Calvário carregando a própria cruz. Ali naquele momento eles já lançaram as cartas e eles já sabiam que Jesus ia ser condenado à morte de cruz. E eles fizeram Jesus carregar a cruz até o Calvário, até o lugar que Jesus foi carregando a cruz. No meio do caminho, Simão Sirineu, ele ajudou Jesus, ele ficou tão triste com aquela situação. Ele ficou tão triste com aquela situação que ele ajudou Jesus a carregar aquela cruz até chegar no Calvário. E nosso Jesus, ele foi morto. Glória a Deus. E Aleluia. nosso Jesus, ele foi morto em morte de cruz. Em morte de cruz. Ele sofreu, ele foi açoitado. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Bateram, humilharam e Jesus quieto, porque Jesus sabia do sacrifício dele por mim e por você. E aí, Jesus teve que morrer na cruz para nos salvar. Mas salvar do quê? Nossos pecados. O pecado, ele faz uma separação. Se vem cá, Sofia, segura aqui o papel. Ó. Não, deixa a Carol hoje. Vem cá, Carol. Ai, pode deixar. Ó. Vem cá aqui, Helena. Vem cá, Sofia. Ó, o pecado, ele separa. Ele deixa o homem lá longe, vai lá longe, Carol. E Deus aqui. O pecado, ele faz isso. E o salário do pecado é a morte. E Jesus, ele veio para vencer a morte e perdoar os nossos pecados. Então Jesus veio e uniu os dois. Vem mais pertinho, Carol. Jesus veio com a salvação, o perdão de pecados, e ele uniu Deus ao homem novamente. Olha que coisa linda. E o que eu quero dizer para vocês, Carol, obrigada. Pode deixar. Glória a Deus. Aleluia. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Que não importa o tempo, não importa a época, não importa o lugar, o sacrifício de Jesus, ele continua sendo verdadeiro, ele continua sendo vivo. E muitas vezes nos pergunta assim: ah, mas por quê? Porque o ser humano, ele precisa de um Salvador. Ah, mas como você sabe que a religião, que a igreja que você vai, que a religião que você serve é a verdadeira? Alguém já perguntou isso para vocês? Já perguntaram para mim quando eu era criança. Ah, por que você sabe que aquela igreja é a verdadeira? Tem tanta igreja. Por que você acha que Jesus é o Deus verdadeiro? Tem tantos deuses por aí. E não existe
religiões, pode ser mais claro, não existe em outros lugares uma história de amor, um amor verdadeiro igual ao do nosso Jesus. Em todas as outras religiões, é preciso que o homem faça alguma coisa, que o ser humano faça alguma coisa em troca. Mas no cristianismo, na presença de Deus, o Deus da Bíblia, Jesus que morreu na cruz, é diferente. Ele demonstrou por nós o maior amor. Ele deu a vida por nós. Ele nos resgatou. Ele nos salvou. Então, quando você estiver com essa dúvida, por quê? Como? Será que eu estou no caminho certo? Não existe na face da terra nenhuma história, nenhum Deus que cumpre todos os requisitos. Ninguém que se sacrificou para que você tivesse uma vida digna. Ninguém que derramou o próprio sangue para que você pudesse ser livre. E muitas vezes as pessoas confundem. As pessoas falam assim, eu não vou na igreja porque eu quero ser livre. Mas na verdade é o contrário disso. A pessoa livre em Deus, ela consegue olhar para um vício, ela consegue olhar para uma situação e consegue falar, não, eu não vou por esse caminho, porque esse caminho vai me destruir. E aí, na busca por liberdade, a pessoa quebra a cara, a pessoa sofre as consequências lá na frente. Achando ser livre, a pessoa vira escravo. E hoje eu quero plantar no coraçãozinho de vocês, crianças, e vocês que estão aqui nessa noite, o único Deus capaz de nos tornar livres, capaz de nos tornar pessoas alegres, pessoas amadas, pessoas felizes, pessoas abençoadas, é o nosso Deus. Quem está entendendo? Está entendendo, Estela? Está entendendo, Sofia? O único Deus nesse mundo todo é Jesus. O único amor verdadeiro desse mundo todo é Jesus. E a Bíblia nos conta que ele morreu na sexta-feira. Fizeram tudo isso e Jesus morreu. E às vezes as pessoas leem a Bíblia, as pessoas se emocionam, as pessoas choram. Realmente é doloroso, né? Você sentir que Jesus sofreu tudo aquilo por todos. Não foi só por uma parcela de pessoas, não foi só por uma criança, foi por todos. Sim, eu vou chegar nessa parte. Sim. Jesus, ele morreu por todos. Por todas as pessoas, os bonzinhos, os maus, por todos. E a Bíblia conta que ele ficou morto sexta, ele ficou morto sábado. Imagina a tristeza. As pessoas podem sentir tristeza, mas na verdade nós temos que sentir reconhecimento, sabe? Nós temos que sentir assim, nossa, eu não sou nada e o Senhor Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim. Melhor que sentir emoção é nós sentirmos sinceridade, nos reconhecermos como pecadores e reconhecermos que a gente precisa de um Salvador, não é verdade? Estela, repete comigo, sexta, sábado e domingo Jesus ressuscitou. Domingo de manhã. Mas sabe o que eles fizeram? A Bíblia conta que José de Arimateia e Nicodemos. Quem? Fala, Estela. Quais foram os dois nomes? José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia e Nicodemos tiraram Jesus da cruz, enrolaram o corpo de Jesus em lençóis limpos, em lençóis perfumados, pode ser em cadeirê, e colocaram Jesus dentro do sepulcro. Naquela época não era igual hoje, que tinha velório. Criança, Carol, Helena, naquela época não era igual hoje, que tem velório.
adianta nós tentarmos achar que a gente consegue sozinho. Não consegue. Nós precisamos reconhecer que nós somos pó, nós somos cinza e nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E às vezes eu encontro pessoas que falam assim: mas é muito difícil seguir uma igreja. Gente, nesse mundo que nós estamos, na situação que está o mundo, no caos que está o mundo, em que lugar que nós vamos criar os nossos filhos? Que lição, que crivo de lealdade, que crivo de juízo, de justiça, de moral nós vamos criar os nossos filhos. Se não for Jesus, se não for a presença de Deus para direcionar a nossa vida, se não for a presença de Deus para nos livrar, se não for a presença de Deus para trabalhar no coração, para livrar o seu filho das drogas, da perdição, da prostituição, de um assassinato, quem poderá? Quem poderá nos salvar? Quem? E eu canso de me questionar, de perguntar, de estudar a Bíblia. Não tem outro Deus. Não existe. Chega um momento na nossa vida, na nossa adolescência, a gente pergunta: nossa, tem tanta igreja, será que eu estou no caminho certo? Se você ler a palavra de Deus, se você se debruçar nas Escrituras, em todos os indícios de que existiu, é tudo verdade. Cada estudo que acontece, a ciência tenta falar que não teve mar vermelho, é mentira que o Jonas ficou no ventre do peixe, é mentira da árvore. Aí daqui a um tempo, olha, acharam indícios, olha, acharam isso, olha, acharam o sepulcro de Jesus, olha, acharam não sei o quê. A palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Não tem. O pecado, ele nos atrai. O desejo, o prazer, ele nos atrai. Mas aí depois que você está ali no meio envolvido, o diabo só te ajuda até você estar ali no meio envolvido. Depois ele vai embora e você fica sozinho para limpar a bagunça, para resolver as consequências. Tem uns que acham que não tem jeito, né? Perde a vida e tudo mais. Só que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui para atender as minhas súplicas, para atender as suas necessidades, as suas súplicas, as suas necessidades. Não existe outro caminho, não existe outra saída para você e para a sua família. E que essa palavra de hoje, ela venha ficar marcada no seu coração e no coração das nossas crianças. Às vezes parece que as crianças estão dispersas, às vezes parece que as crianças não estão prestando atenção, vai beber água, mas fica aqui, ó, no coração
Glória a Deus, aleluia. É verdade. Jesus, crianças, Jesus ele ressuscitou. E todos os outros deuses, você vai procurar o túmulo e você vai encontrar. Aqui jaz Buda, aqui jaz Maomé, aqui jaz não sei quem, aqui jaz não sei quem. Mas no túmulo do nosso Deus não tem ninguém. Aleluia, Jesus.